Em nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o conceito de força, né, que é um dos pedidos que a gente faz no encerramento da nossa oração da serenidade toda semana. E hoje vamos focar no fato de que esse recurso chamado força, né, da forma como nós o definimos na semana passada, está à disposição de todos, né? Às vezes a gente fica desanimado, deprimido, triste e acha que não tem força. Mas, como diz a frase da Isabel Allende, filha do ex-presidente chileno, né, que foi deposto no golpe em 73 lá, diz assim que temos dentro de nós uma reserva insuspeita de força, que surge quando a vida nos põe à prova, né, em nos momentos mais difíceis, né, que a gente descobre, né, que nós temos uma capacidade de enfrentamento a essas dificuldades que a gente nem desconfiava. As reflexões que nós selecionamos hoje giram em torno dessa noção e vamos começar com um provérbio popular do Zimbábue, pequeno país no sul da África, que diz assim: se você pode andar, então você pode dançar. Se você pode falar, então você pode cantar. Né? Todos nós temos essa capacidade. E voltando para o passado, o Sêneca nos ensina que o desejo desse processo é fundamental. Né? Diz ele que a parte mais importante do progresso é o desejo de progredir. Quando o desejo de progredir não está presente na gente, então o progresso se torna extremamente difícil. E o Gandhi, né, autor que já citamos muitas vezes, nos ensina que essa força, né, ela não é apenas uma questão de desejo, mas é uma questão de vontade. Né? Quando a nossa vontade é indomável, é que nós desenvolvemos essa força. Né? Ele, como pacifista, ensina que essa força não provém da capacidade física. Então, não adianta, depois de rezar a oração da serenidade, a gente ir para a academia. Tá certo? Não é esse tipo de força que nós estamos falando. O escritor americano Franklin Herbert, entretanto, faz essa analogia com a musculatura em relação a essa força que nós estamos falando nessa reflexão aqui, quando ele diz que o desenvolvimento dos nossos músculos psíquicos só acontece quando a gente enfrenta momentos difíceis ou complexos. Né? Diz ele que as pessoas precisam de tempos difíceis e adversidades para desenvolver músculos psíquicos. Né? As pessoas que não enfrentam dificuldades, adversidades, normalmente são as que, ao longo da vida, se desenvolvem menos nesse aspecto. Outro pensador que trabalha esse conceito é o filósofo japonês Daisaku Ikeda, fundador do movimento Seisho no Ie, que tem características religiosas, né, derivadas do budismo, mas que diz que pessoas fortes criam valor até mesmo a partir dos obstáculos, né, dando no fundo aí a mesma noção para a gente. Os obstáculos servem para a gente, mesmo quando esses obstáculos são terríveis. Né? Temos aqui o pensamento do Stephen Hawking, né? Astrônomo
inglês que ficou muito famoso, né, pelos seus trabalhos científicos, que foi diagnosticado com menos de 30 anos de idade com uma doença que o paralisou e que lhe deram 3 ou 4 anos de vida. E ele acabou vivendo mais de 75. Né? Faleceu em 2018. Né? Ele trabalhou a vida inteira na cadeira de rodas e deixou esse pensamento, né? Dizendo que, embora eu não possa me mover, né? Porque de fato ele tinha perdido essa capacidade, né? A musculatura física. E mais, ele dizia, eu tenho que falar através de um computador, porque nem os músculos da língua ele conseguia usar. Ele tinha que escrever. Na minha mente, diz ele, eu sou livre. Então, esse é um exemplo aí de como que essa força, né, está presente mesmo quando a gente fisicamente está extremamente limitado. A atriz americana Ethel Barrymore também nos ensina da importância aí da gente olhar para a gente mesmo e entender que esse processo é importante, depende de vontade, mas a gente precisa ter certa capacidade de manter o humor, diz ela. Você realmente cresce no dia em que ri de si mesmo pela primeira vez. Enquanto a gente se leva tão a sério que não conseguir rir da gente, seja porque outro nos apontou algo engraçado, seja porque a gente mesmo percebeu a dificuldade de desenvolver a nossa força é maior. Outra americana, a jornalista Maria Shriver, né, diz que uma forma de treinar esta força é a gente não fazer oposição às coisas que surgem. Ela não especifica se boas ou ruins, mas inclui as duas. Né? Diz ela, diga sim às coisas. Né? Ela já tem certa idade, né? Ela trabalha como voluntária na questão do combate ao etarismo, né? Isso reflete aqui. Diz ela, não pense de si mesmo como velho ou acabado. Apenas pule nas coisas. Empurre-se para fora de casa, aceite convites e experimente coisas novas, sejam lá quais forem. Outra americana, primeira-dama, né, no mandato do Barack Obama, né, a esposa dele, Michelle, de formação advogada, nos alerta que o fracasso faz parte. Né? Diz ela que nesse processo fracassar é parte crucial. Toda vez que você fracassa e se recupera, você exercita a perseverança, que é a chave da vida. E ela conclui então que a tua força está na habilidade de se recompor após esse fracasso. O pastor Harry Fosdick, né, coloca essa questão em termos um pouco mais espirituais, né, como é para se imaginar, lembrando que esse poder que nós estamos chamando aqui de força, ele não é algo exclusivo da gente, né? Ele se realiza através da gente, mas acaba impactando os outros, né? A reflexão diz, em poucas palavras, que o nosso poder não está tanto em nós, como através de nós. Na medida que a gente usa, né, a gente acaba impactando outros. No outro lado, o poeta inglês Edwin Arnold diz que esse processo tem que ser buscado dentro da gente.
né? Porque, como ele nos lembra, cada um de nós acaba construindo a sua própria prisão. Então, para a gente se redimir desta prisão, né, nós temos que fazer esse trabalho a partir da gente. E nesse processo, né, se a gente fizer isso direito, então nós vamos poder atender ao pedido do Sêneca, né, que tem 2000 anos. Sêneca pediu para que a gente sempre procure a satisfação de ver a morte dos nossos vícios antes da nossa morte. Isto é, que a gente tenha força suficiente para superar os nossos vícios, né, que ele chama, na época, né, não importa se estão falando de compulsões ou qualquer outro sinônimo moderno aí que vocês queiram adotar. E mais uma vez vamos trazer aqui uma reflexão do poeta americano Ralph Emerson, né, que de forma poética aí nos ensina então como é que a gente deve fazer para trabalhar esse conceito. Diz assim: eu desejo a você conforto nos dias difíceis, sorrisos quando a tristeza invadir, arco-íris saindo das nuvens, risos para te beijar os lábios, pôr do sol para aquecer seu coração e abraços quando faltar o ânimo, beleza para seus olhos verem, amizades para iluminar seu ser, fé para poder acreditar, confiança para quando duvidar, coragem para se conhecer, paciência para aceitar a verdade e amor para te completar a vida. E se a gente seguir essa receita, então, diz o Thomas Edison, né, famoso inventor de muitas coisas, né, a mais famosa de todas é a lâmpada incandescente, lembrando que se a gente de fato fizesse todas as coisas de que somos capazes, até nós mesmos ficaríamos surpresos com a nossa força, a nossa capacidade. Precisamos apenas de vontade, então, ou desejo de fazer tudo aquilo de que somos capazes.